prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Os caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre seu nome eu louvarei. Seu encontro, meu abismo, os caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em tuas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Ao lugar em sua mesa me preparou. Alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em tuas mãos. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Venha com
de todo seu sorriso. O amor, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. O amor talvez seja além que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, mas tem um bem de fé. Pra qualquer um é gozador, é um jeito de entender. Tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz. Existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar alívio se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor, quem sabe, é como a flor, mas sem o bem me quer. Pra qualquer um é gozador, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amor é infeliz. Existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das vidas que eram falhas, exercícios e ilusões. Mas se eu viver meu amor, então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Lutando pelo amor, vais me encontrar. Lutando pelo amor, vais me encontrar.
Boa noite a todos. Isso, nós estamos aqui, né? Eu vou parar alguns recadinhos antes da palestra. Nós vamos participar, se é possível termos neto, da quinta Ferarte lá do CPP, no centro do Professorado Paulista, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 2959, nos dias 8, 9, 10 e 11 de maio. Então é a semana antes do Dia das Mães, né? Então nós levaremos aqui o artesanato e muitas coisas gostosas para comer, né, dona? Muitos alimentos gostosos. Vamos ter lá também na cantina. Então na quarta-feira, abertura 14 horas. Das 15 horas, o coral do CPP vai se apresentar e o projeto Amorosidade de Tibiriçá, é um grupo de lá? Tibiriçá? Jovens. Idosos também. Às 16 horas, Ludo, 17 e 18, até 18h30, é o nosso bingo, né? Fala sorteio de brindes, mas é um pequeno bingo para animação, que é muito gostoso, né? 19 horas, voz e violão com leleco. Às 20 horas, o coral do Chico Xavier. Olha, primeiro dia está bem montadinho aí, vocês trabalharam, né, dona Neuza? Para poder fechar esse quadro aqui, né? Na quinta-feira, 14 horas, abertura. 15 horas, palestra da Jussara, com o tema Oficina de Memórias para que servem? Um questionamento, né? Para que serve a Oficina de Memórias? Ela vai trabalhar esse tema. 16 horas, Jogos de Memória. 17 horas, teatro, com o Ivair Bernardes, o título A Mentira e Suas Ideias Malucas. Às 18h30, karatê com o Marcel, balé. São separados? Sim. Marcel é um? São as duas coisas. Tá, karatê. Depois veio o Marcel, balé também, né? 19 horas, Edgar Miguel. Permita que eu fale ao seu coração. Autografará o livro. É um livro muito bom dele, né? Que foi lançado. E depois tem às 20 horas, dança com o Roberval e o grupo CPP. Eu já assisti no ano passado, é muito bom, muito bonito. Dia 10, sexta-feira, abertura 14 horas. 15 horas, grupo de dança, Cris Lopes Forró. Muito legal também. Depois, 16 horas, roda de conversa com a Renata Fabiani. Renata Fabiani, é a nossa Renata aqui, né? Ela é ótima. Depois, 17 horas, tema dinâmica. 18h30, tenor Carlos Herrero. Alguém não o conhece? Ele é bastante conhecido, já em todo lugar, né? Maravilhosas apresentações dele. Dia 11, sábado, 14 horas, balé. Inicia com o balé, né? 15 horas, teatro inédito, grupo Cisco de Amor. Depois, 16 horas, contação de história, apresentação, estrelinhas de Jesus. Quer falar alguma coisa, Silvana? É seu. A estrelinha de Jesus é da Silvana, viu, gente? Ela quer fazer surpresa. É surpresa? Ah, tá. Então vamos lá, bem preparadinho. 17 horas, sorteio de brindes. Até 18h30. De novo, um bingo, né, para encerramento. Depois, às 19 horas, Moisés Rossi, Psicologia do Homem e da Mulher. Às 20 horas, o Tato Save, palestra sobre as mães. Bem recheada essa feira, né? Sem contar com outras atividades
Junto nós teremos a Feira do Livro Espírita, da USE, o cantinho lá de Piratininga, né? E mais o centro, aquele pessoal que leva aquelas sandálias lindas, vai também, né? É o cantinho do idoso. Então teremos inúmeras atividades. A Marlene vai ser a coordenadora geral da cantina. Põe gente lá, Marlene. Olha lá, hein? Coisas deliciosas vão sair de lá. Todos convidados, nós temos que divulgar, viu, gente? Lá é um clube dos professores, é durante a semana, então o pessoal está trabalhando, mas tem pessoas que não trabalham que podem ir, né? Estão liberadas aí para o trabalho. O segundo assunto que a gente pediu para eu passar é que vai haver aqui em Bauru o arraiá aéreo, como houve no ano passado, vários anos. E nós participamos também. Por que nós participamos? É uma ótima oportunidade de arrecadação de alimentos. Ali também arrecada-se ração para os animais, né? Tem o pessoal que arrecada, que cuida desses animais abandonados. Então eles também recebem ali ração animal. As pessoas às vezes questionam, porque tem que levar 1 quilo de alimento. A pessoa não leva. Então nós, durante as reuniões, eu falo nós porque nós participamos das decisões também. Então decidimos que será cobrado uma taxa de R$10, só que esse R$10 ele vai ficar para o pagamento de custos que eles têm lá, com shows pirotécnicos, aviões, estadia daqueles que vêm de fora. É um custo altíssimo, que normalmente ele é bancado pelo Marcos Pontes, né? Mas já alivia um pouco essa arrecadação aí. Mas os alimentos, eles são distribuídos, divididos entre as entidades. No ano passado, tinha 47 entidades. No outro ano, o centro recebeu mais de 1 tonelada de alimentos, né? Agora, o ano passado veio menos, já teve mais entidades. Então, todos têm necessidade de receber também. E esse ano tem mais ainda, viu? Então, vamos trabalhar da mesma forma. E o que eles estão pedindo é para, desde já, arrumar voluntários. E nós temos que apresentar um grupo fechado de voluntários. Nós vamos participar, mas quer dizer, quantas pessoas que vocês têm? Qual é o seu grupo? Lá é que eles vão determinar em que setor que nós poderemos servir. Tá bom? São 2 dias, né? No dia 8 e 9 de junho, uma oportunidade maravilhosa de receber essas doações aqui para casa, né? Vocês sabem que na sexta-feira tem pessoal que vem aí em busca de alimentos. Então, são distribuídos ali legumes, tudo que puder. E alimentos de cesta básica, né, Milene? Você que participa ali, né? Tem muita gente aí procurando? A fila cada vez maior. Aumentando, né? Então, vamos lá, gente, ó. Animadíssimos aí para participar do arraiá aéreo. Bom? Então, é isso que nós tínhamos para os recados de hoje. Então, vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre de amor, pedindo assistência dos bons espíritos para a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Bem, agora nós vamos para a nossa tão esperada palestra intermunicipal. Olha que chique, gente. Nós estamos avançando, hein? Estamos ficando muito chique aqui, né, dona Nelson?
Nossa querida Dalva, que veio da cidade de Galha, né? Isso. Olha, ela veio especialmente para fazer a palestra de hoje. E o tema é esse aqui? Que questionamento, hein? Para que será que a gente deve ser espírita? Devemos ou não? Então, Dalva, por favor, você que vai contar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deixa eu ver. Tá. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui esta noite, no Centro Espírita Serviço do Mestre. O nome já nos mostra, né, o que devemos fazer em nossa vida, né? Servir, né? A serviço do Mestre. Servir. Então, uma alegria imensa conhecer a casa, ver esse trabalho maravilhoso que é realizado aqui, né? Então, cada vez que a gente conhece mais uma casa, a gente vai vendo como a doutrina espírita vem trabalhando, né, nos corações, nas almas, e o quanto vem produzindo frutos, né, no nosso Brasil e no mundo. Então, é uma alegria imensa estar aqui esta noite, estar com vocês, para refletir um pouquinho sobre o tema: ser espírita para quê? Afinal, para que nós somos espíritas? Então, eu começo fazendo um questionamento a vocês. Na verdade, para se lembrarem, porque todos nós tivemos um primeiro momento num centro espírita, não é? Todos nós chegamos pela primeira vez no centro espírita em algum momento. Tem alguém aqui hoje que é a primeira vez que entra no centro espírita? Não, né? Hoje aqui não, mas talvez aqueles que vão nos ver depois e nas redes sociais, talvez eles estarão pela primeira vez ouvindo uma palestra espírita. Nós não sabemos o público, né, que chega, nós sabemos que é muito diversificado, porque não são apenas os espíritas que assistem às palestras espíritas. Às vezes outras pessoas de outras crenças religiosas ou que nem acreditam em Deus, mas naquele momento têm a intenção de ouvir a palestra, o conteúdo espírita. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem, quando foi a primeira vez que vocês chegaram à casa espírita? Todos nós tivemos um primeiro momento, né? Alguns aqui, talvez faça alguns meses, alguns anos, alguns poucos anos, outros muitos anos, né? Mas teve um primeiro momento, o primeiro dia que chegou. Então, o meu questionamento é: o que o levou à casa espírita? O que o levou a procurar a doutrina espírita, o centro espírita, ou a buscar a conhecer a doutrina espírita pela primeira vez? Né? Então, eu coloquei alguns casos que são mais comuns. Buscar a cura de uma doença física. Quantos de nós não chegamos à casa espírita depois que tivemos uma doença, passamos por algum problema físico, seja nosso ou de um familiar nosso? Quantos não chegam à casa espírita buscando a cura do corpo físico, sedentos desse atendimento, desse acolhimento, dessa cura, né? Então, o disparador, o que despertou a busca, foi a busca da cura do corpo físico. Quantos de nós não chegamos à casa espírita para pedir alguma orientação, conselho dos espíritos para a solução de problemas pessoais? Às vezes estávamos passando por algum problema muito sério, que estava nos afligindo, e alguém nos disse: olha, lá no centro espírita talvez você tenha um diálogo com o espírito que possa trazer alguma solução para o seu problema. Quantos de nós não chegamos à casa espírita com esse propósito? Quantos de nós não chegamos à casa espírita buscando contato com o ente querido que já partiu? Porque a dor da separação é difícil, né? Passar por ela, às vezes nos desperta
essa necessidade de tentar entender como é, o que acontece com o ser amado, onde ele está, acabou, continua, como ele está nesta vida, continua a vida, se continua, como ele está. Então, quantos não chegam à casa espírita buscando esse contato? Outros não buscaram a casa espírita, não chegaram buscando desenvolver a mediunidade, né? Que alguém lhe disse que possuía. Às vezes tinha sensações, dificuldades, alguma forma, alguém falou: olha, você é médium, vá até o centro espírita, você precisa desenvolver a mediunidade. Não sei aqui, mas em Galha chega muitas pessoas às vezes com isso, dessa forma. Olha, me disseram que eu sou médium, então eu tenho que vir, eu vim aqui para desenvolver a mediunidade. Quantos de nós não chegamos à casa espírita porque vimos atividades de caridade, né, caritativas, de auxílio ao outro, e falamos: nossa, que lindo, que bonito esse tipo de trabalho, eu quero participar também, eu também quero fazer a caridade. Então busca a casa espírita para fazer parte de alguma atividade que venha auxiliar aqueles que estão necessitados. E outros chegam à casa espírita para atender um convite de um familiar, de um amigo que já frequenta, e fala: olha, vamos lá, vamos conhecer a casa espírita, vamos conhecer o espiritismo, né? Vamos lá, vamos até lá, e vem, chega à casa espírita. Então, acredito que algum desses deve ter chegado, né? Fala: olha, foi nesse ponto foi que me tocou. Eu, especialmente, vim na última situação, né? Eu fui convidada para conhecer a doutrina espírita. Eu não sou de berço espírita, né? Eu fui criada em berço católico, né? Então, eu fui convidada para ir a primeira vez ao centro espírita com os meus 18 anos de idade. E foi aí que cheguei até lá. Mas quantos de nós não chegamos pelos outros motivos? Então, cada um de nós chegou aqui pela primeira vez por uma razão, né? Por algum motivo. Mas afinal, chegamos à casa espírita. E aí a pergunta é: ser espírita para quê? Qual a finalidade de sermos espíritas? É curar uma doença física? Nós somos espíritas para curar o nosso corpo físico? Porque a partir do momento que nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós descobrimos o quê? Que Deus é soberanamente justo e bom. E a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas maiores, como nas menores, como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar de sua justiça nem de sua bondade. Onde está isso? No livro dos Espíritos, no item 13. Então nós aprendemos que Deus é soberanamente justo e bom. E se Deus é soberanamente justo e bom, tudo que ocorre tem uma finalidade. E nós não podemos duvidar da sabedoria divina, né? De que essa finalidade não seja boa. Então nós falamos: nossa, mas eu tô doente, estou com uma doença, isso é bom? Aí nós continuamos estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Então vejam, nós vamos evoluindo um pouco mais. Deus é soberanamente justo e bom. Tudo que nos ocorre tem uma finalidade justa e boa. E a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos, todos nós somos espíritos, criados, simples e ignorantes por Deus, mas destinados à perfeição. E tudo que nos ocorre tem uma finalidade de promover o nosso aprendizado, o nosso progresso, inclusive a doença do nosso corpo físico. Deus não está nos punindo, Deus não quer que nós soframos, Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer que nós venhamos a aprender algo. Então essa doença, ela está de alguma forma nos conduzindo a um despertar, a um aprendizado. Cada um vai ter que analisar
com seus próprios olhos e identificar o que eu tenho que tirar de lição, né, dessa situação, dessa dificuldade. Então, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. O que importa é distinguir: umas têm a causa na vida presente, outras fora dela. Ou seja, a doutrina espírita nos apresenta que nós não somos espíritos que fomos criados agora no ventre materno. Nós já tivemos vidas anteriores, aprendemos muitas coisas, cometemos erros e precisamos aprender outras agora. Então, se a causa da nossa doença não está agora, na nossa conduta atual, porque convenhamos que nós muitas vezes não tomamos os cuidados adequados com o nosso corpo físico, não é? Nos alimentamos muitas vezes mal, não praticamos atividade física, não temos uma rotina que favorece a nossa saúde aqui. Então é natural que às vezes venha uma doença. A própria ciência nos mostra isso, a ciência médica. Se eu fumo, a probabilidade de eu desenvolver um câncer ou uma doença é grande, não é? Se eu tenho condutas inadequadas com o meu corpo físico agora, é natural que possa vir desenvolver uma doença. Inclusive, a irritabilidade, a falta de paciência, a mágoa, tudo isso provoca doença no corpo físico. Ou seja, uma conduta atual hoje que eu posso produzir uma doença no meu corpo físico. Mas aí a gente pode falar: nossa, mas aqui eu não faço nada, eu me alimento bem, eu tenho uma boa conduta, nunca fumei, não bebo, tenho uma atitude adequada, mas ainda assim surgiu uma doença. De onde vem essa doença? Aí a doutrina espírita nos explica que, se a causa não é de agora, da nossa conduta atual, a vicissitude, ou seja, essa doença, que é um dos tipos de vicissitudes que nós podemos ter, pode decorrer do quê? De condutas nossas de vidas anteriores, de desequilíbrios que nós trazemos no nosso corpo espiritual, em razão ainda da necessidade nossa, enquanto espíritos em processo de evolução, de aprendermos algo, de evoluirmos, de progredirmos. Então, a doutrina espírita nos mostra que tem uma causa, sempre tem uma causa a nossa doença. Mas isso não significa que nós não devemos buscar a cura dessa doença. Claro que devemos buscar a cura da doença. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar o porquê, a causa. E vem nos ensinar que a cura mais importante para nós é do quê? Do corpo ou da alma ou do espírito? Porque o que provoca a doença do corpo físico é o espírito, somos nós. A nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa atitude. A nossa atitude para com o exterior ou para conosco mesmo. Então, se eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio, isso causa doenças, desequilíbrios físicos, psíquicos e físicos, né? Então, quando nós aprendemos, né, conhecemos a doutrina espírita, nós aprendemos que a medicina é a ciência que trata do corpo físico. O espiritismo é a ciência que trata do espírito. O corpo físico será tratado como consequência, uma vez que a saúde do corpo físico emana do espírito. Ao invés de combater o efeito da doença física, a doutrina espírita nos chama a combater a causa, doença do espírito. Veja bem, por que num ambiente muitas vezes contaminado, tá, com vírus, bactérias, uma pessoa se contamina e outra não? Por quê? É justamente porque, tanto fisicamente, muitas vezes nós estamos melhor alimentados, com uma resistência física maior, produzida tanto pela boa alimentação, como também pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que também produz um campo de proteção para a contaminação ou não. Então percebem como nós somos determinantes para a nossa saúde física também? Então a doutrina espírita, o espiritismo nos ensina a buscarmos a cura do espírito, porque o nosso corpo pode não ter cura realmente, não pode, porque o nosso corpo é imortal, o nosso corpo não. Nós, espíritos, somos imortais,
Mas o nosso corpo tem um momento de nascer e tem um momento de morrer, não é? Mas acontece que o nosso corpo morre, é uma vestimenta que nós deixamos, mas nós continuamos. Então tem momentos que o nosso corpo vai melhorar, vai realmente se curar, né? Mas tem momentos que realmente a cura não virá do corpo, mas a alma. O que importa é a alma, o espírito, o quanto ele está se curando, o quanto ele está aprendendo, evoluindo com aquela doença. Então porque a pessoa não conseguiu a cura física, então é porque Deus não atendeu? Porque não valeu a pena procurar uma casa espírita, por exemplo? Claro que valeu, porque vale para o espírito o aprendizado que ele vai ter, o quanto ele vai se equilibrar, porque a vida continua. Ele vai levar todo esse aprendizado na continuidade da vida. Então vai ter muitas situações em que sim, terá cura física, mas o mais importante que nós devemos visualizar e buscar para nós e para aqueles que estão juntos de nós é a cura do espírito, pois esse é imortal, esse não morre jamais. Então logo devemos ser espíritas para buscar a nossa cura espiritual, identificar o que temos dentro de nós ainda em desequilíbrio e buscarmos nos reequilibrar, porque isso ninguém poderá fazer por nós, ninguém, nem mesmo Jesus. Jesus vai nos dar todo o apoio, todo o amparo, mas nós precisamos estar receptivos. Lembre-se que quando Jesus curava, ele estendia a mão e a pessoa se curava, mas o que ele dizia depois? Tua fé te salvou ou te curou. Vá e não peques mais. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos curado o corpo, se nós voltarmos a ter a mesma conduta equivocada, errônea, nós vamos desequilibrar novamente e vamos ter outras doenças, outros desequilíbrios. Percebem a sabedoria de Jesus, que é o nosso mestre, né? Ser espírita para quê? Para pedir orientação, conselho dos espíritos. Vejam bem, aqui eu vou precisar pôr óculos. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem muitas vezes adquirir a experiência à própria custa. Parar por aqui um pouquinho. Percebem que os bons espíritos nos ajudam sim, mas eles querem que nós caminhemos, nós aprendamos com a própria experiência, porque se todas as vezes outros ficarem nos conduzindo, nós aprenderemos. As crianças não têm que, quando começam a dar os primeiros passos, se a mãe ou o pai ficar segurando ele a todo tempo, vai demorar mais para caminhar. Não é assim? Assim somos nós. É claro que eles vão nos auxiliar, vão nos intuir, vão nos orientar, mas nós precisamos aprender a caminhar com a nossa própria convicção, através da nossa própria experiência. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que praticamos. Então nós, todos nós, independentemente de crença até, não é só o espírita, todos nós temos os nossos anjos guardiões, espíritos protetores que estão ao nosso lado, que nos inspiram pelo bom caminho. Quando temos dúvidas de que caminho trilhar, de qual decisão tomar, façamos uma prece, façamos uma oração. Por que estou dizendo isso? Porque não precisa estar no centro espírita ou na religião A, B ou C para ter essa inspiração. É claro que aqui nós estamos mais receptivos, né? Porque quando nós chegamos no ambiente já preparado com a música,
nós ficamos mais receptivos a isso. Mas nós podemos fazer as nossas preces na nossa casa. Às vezes nós não podemos estar aqui, como estivemos num período de pandemia, sem poder estar na casa espírita, não é? E outros momentos, talvez num hospital, às vezes nós não podemos sair do hospital para ir da casa espírita, ou numa igreja. Ali mesmo nós podemos fazer a nossa prece, ou no trabalho, onde quer que estejamos. O momento que tenha dúvida, façamos a nossa prece, a nossa oração. Nesse momento, nós nos elevamos, nos ligamos aos benfeitores espirituais, e eles nos inspiram pelo bom caminho. Qual a melhor resolução do nosso problema? Sem se identificarem. Por quê? Porque assim, o mérito da boa solução será nossa, com a responsabilidade da decisão de não tomar aquela atitude, também será nossa. Porque se alguém chega para nós e fala assim, olha, fulano, faz isso, e a gente vai lá, obedece e faz. Se dá certo, o mérito é de quem? É de quem indicou, não é? E quando dá errado, a gente fala, não é culpa minha, a culpa é do outro. Não é assim que nós fazemos? A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho. Não é assim? Então, do mesmo modo, nós culparíamos os nossos anjos guardiões, os espíritos protetores, né? E dessa forma não. Através da inspiração, nós nem identificamos, e nem é necessário isso, identificar se é nosso pensamento ou não. O que importa é estarmos receptivos, termos essa luz, né, de buscarmos uma melhor solução para o nosso problema. Então, continuando. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Mas olha só, como porém nem sempre, né, ligamos isso à devida importância, outros conselhos mais diretos eles vos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Quantas vezes nós estamos com um problema, fazemos as nossas preces, não conseguimos naquele momento identificar o que fazer, aí de repente a gente cruza com uma pessoa, vai conversar com essa pessoa e a pessoa do nada, sem nem saber do problema que a gente está passando, fala algo que vem de encontro com a nossa necessidade. Ou às vezes um folheto que a gente vê, ou uma mensagem que a gente abre na rede social. Não acontece isso com a gente? Não acontece com vocês? Comigo acontece. Por quê? É o meio que os nossos benfeitores espirituais encontram de falar mais diretamente conosco, quando nós não damos ouvidos, né, às suas inspirações. De outras formas chegam até nós. Então precisamos estar atentos. Quantas dificuldades nós não podemos evitar quando damos ouvidos, né, ou estamos receptivos a essas boas intuições. Então aqui no texto do Livro dos Espíritos, ele diz assim, olha, examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. E vejam bem essa nota de Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, no item 291. Se há puerilidade, ou seja, infantilidade, em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Vejam bem, os espíritos sérios, aqueles mais evoluídos, não vão vir responder para nós qual é o número da Mega Sena, né? Eles vão, eu vou lá perguntar para o espírito, o que eu faço, né? Que cor de roupa que eu vou colocar para sair? Os espíritos sérios não vão responder esse tipo de questionamento. Eles se ocupam com coisas sérias, que realmente fazem a diferença na nossa vida, para o nosso bem. Então, perguntas infantis, eles não vão responder. Mas os espíritos sérios, mas nem todos os espíritos não respondem. Nós sabemos que existem espíritos bons, espíritos sérios e também espíritos que são como nós,
ou espíritos que têm menos conhecimento ou menos responsabilidade do que nós. Então, como diz aqui no livro dos médiuns, em tal caso, né, eles até poderão responder, né, mas só que são espíritos ainda muito apegados às coisas materiais, não são espíritos ainda evoluídos, mais evoluídos do que nós, né? Ele coloca que eles podem até ser bons, mas inquestionavelmente ainda são muito terrestres, ou seja, não tem aquela percepção mais ampla da vida ainda, porque não é porque nós morremos que já nos tornamos espíritos evoluídos, não é verdade? Nós continuamos sendo quem somos. Então, com as nossas dificuldades, com as nossas facilidades, com as nossas imperfeições e com as nossas virtudes. E muitos deles, ou muitos de nós, quando partimos, continuaremos tendo a mesma percepção da vida que temos aqui. Outros já não, já têm uma percepção de vida mais ampla, conseguem ver a nossa vida no antes e o depois. Percebam que os nossos anjos protetores, os nossos anjos guardiões, eles nos conhecem antes de encarnarmos. Eles conhecem a nossa história de vida antes dessa encarnação. Conhecem o nosso propósito, por que estamos aqui, quais são os nossos desafios. E o quanto é importante enfrentarmos e superarmos bem cada momento da nossa vida. Então, por isso que nós devemos pedir a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, né? Aos nossos anjos protetores, espíritos protetores, anjos guardiões, que certamente eles vão, pela inspiração, nos dar a orientação adequada. Se for necessário de uma outra forma, eles vão dar um jeito, mas nós não precisamos achar que estamos abandonados porque não conseguimos uma comunicação direta, né, através de uma psicofonia ou de uma psicografia. Ser espírita para quê? Para tentar contato com o ente querido já desencarnado? Muitas vezes nós temos trabalhos direcionados, né, para familiares que procuram as casas espíritas, algumas casas espíritas, para conseguir psicografias, mensagens do outro lado. Mas nós sabemos que nem todos, quando partem, já estão em condições de se comunicarem, não é? Então, não é no momento, talvez, que nós queiramos, é no momento em que o nosso ente querido esteja em condições de chegar até nós. Porque nós aprendemos também com a doutrina espírita que, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender sua situação. A lucidez das ideias, a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. Então, não é de um instante para o outro que o espírito já vai ter a lucidez. E aí nós vemos aqui, olha, que a duração da perturbação que todos nós vamos passar, pode ser depois da morte do corpo físico, né? É muito variável, pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Nós não sabemos como vai ser. Alguém aqui sabe como vai ser o momento, o período que vai ter de perturbação? Eu não sei. Pode ser que a gente vai lidar super bem e seja de algumas poucas horas. Alguns instantes, talvez, né? Tem relatos de alguns que foi no mesmo momento que desencarnou, já deu comunicação em outro lugar, dizendo que, olha, eu deixei meu corpo físico, desencarnei, olha a lucidez. Mas outros podem demorar dias, horas, meses, anos ou muitos anos. Então nós não sabemos nem nós mesmos, né, quanto tempo vai ser. Por quê? Porque é só na hora que nós vamos saber como nós vamos lidar. Né? Por mais conhecimento que temos da continuidade da vida, do amor divino para nós, mas é um período de adaptação, que é natural que demore um pouquinho, não é? Uns mais, outros menos. Então nós precisamos entender que os nossos familiares, os nossos entes queridos, passam por esse processo que é natural, que pode ser um pouco mais breve ou não, e precisam se
se adaptar no mundo espiritual ainda, nessa vida que continua. O fato é que os nossos entes queridos continuam e que de um modo ou outro nós vamos reencontrá-lo. Seja através de uma mensagem, seja através do sono, no momento em que nós dormimos e nos desprendemos e vamos para o mundo espiritual, podemos encontrá-lo, não é? Então nós precisamos ter essa confiança que, independentemente daquele momento recebermos ou não uma comunicação do nosso ente querido, nós vamos um dia reencontrá-lo. E o amor que nós temos uns pelos outros não se rompe, não acaba jamais. Então a doutrina espírita é consoladora, porque ela nos mostra que nós vamos sim reencontrar os nossos entes queridos, né? Então, como saber se o ente querido está em condições de atender o nosso chamado? Não dá para saber, né? Então, o fato é que, quando for o momento, se ele estiver em condições, nós vamos, não só se ele estiver em condições, mas talvez, às vezes ele está até bem, mas ele está com outro trabalho, outra atividade, e não é o momento, talvez, de se comunicar diretamente conosco, mas ele pode nos encontrar durante o sono, né? Então, nós podemos sonhar com ele. Então, estejamos confiantes que nós vamos encontrá-lo, seja através do sonho, seja através de uma comunicação mais direta, ou quando o momento que partimos para o outro lado. Ser espírita para quê? Para desenvolver a mediunidade que alguém lhe disse que possuía? Veja bem, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Então, nós começamos a perceber que para ser médium, não é simplesmente chegar, sentar a uma mesa e falar, olha, vou desenvolver a mediunidade. Não é bem assim. Nós precisamos de um preparo, precisamos de um cuidado, porque não é apenas a facilidade de dar comunicações que importa. A moral do médium, o seu esforço para tentar melhorar a cada dia, também é importante. E essa orientação está lá no livro dos médiuns, no item 227, né? Que diz assim, olha, pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração e de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Então vejam bem, o exercício da mediunidade vai necessitar que o médium se esforce para melhorar. Comece a refletir sobre a sua conduta moral, quanto ele está buscando a sua melhoria, quais são seus pensamentos, seus sentimentos, não só dentro da casa espírita, mas lá fora, porque o médium não é médium só na hora da reunião mediúnica, não é? O médium é todo momento. Ele tem que ter uma boa conduta a todo momento, para quê? Para que possa ser secundado pelos bons espíritos, porque se aproximam de nós, né? Aqueles que trabalham com mediunidade, conforme a sua conduta, quais os seus pensamentos, sentimentos diários, não apenas durante a reunião mediúnica. Então nós temos aqui, né? Olha, ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Todos esses vícios se originam do egoísmo. E como a negação do egoísmo é o amor, toda a virtude se resume nesta palavra, caridade. Então, para sermos bons médiuns, é necessário termos como busca a prática da caridade. Todo homem pode tornar-se médium, mas a questão não é ser médium, é ser bom médium, o que depende das qualidades morais. Isso está na Revista Espírita de julho de 1863. Porque vejam bem, mediunidade acontece só na casa espírita? Não.
né? Ser médium é um atributo do espírito encarnado. E isso, a mediunidade faz parte do ser humano. Sempre existiu. A mediunidade não surgiu com a doutrina espírita. A doutrina espírita veio nos esclarecer o que é, como é esse processo e o que nós devemos fazer para exercitarmos bem essa mediunidade. Então, a orientação é, nós devemos, para sermos bons médiuns, nós precisamos ter boa conduta moral. Bom médium é aquele que tem consciência das suas responsabilidades e dos seus limites. Então, para ser um bom médium, deve ser um bom espírita. Não é possível sermos bons médiuns sem buscarmos ter boa conduta, né? Buscarmos a nossa melhoria constante, diariamente. Ser espírita para quê? Para fazer a caridade? É claro que nós devemos buscar fazer a caridade sim, tá? Mas vejam bem esse ponto, olha. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. O que isso significa? A caridade nós podemos fazer em todos os lugares. A casa espírita, ela nos instiga, ela nos chama, ela nos orienta. Olha, você precisa fazer a caridade. E sim, nós precisamos colaborar com as atividades da casa espírita, né? Como foi colocado já logo aqui na abertura, né? De arrecadação, de atendimento às pessoas necessitadas. Claro que precisamos fazer, mas não basta apenas a caridade beneficente, porque a caridade beneficente depende do quanto nós temos. Se nós temos o alimento para doar, se nós temos o dinheiro para doar, se nós temos a roupa, o calçado, não é assim? Nós precisamos ter coisas materiais. Mas a caridade benevolente, todos podemos fazer, independentemente de termos dinheiro ou não, de termos bens ou não. Qual que é a caridade benevolente? É justamente a que Jesus, né, como Jesus entendia, que tem... que é a questão aqui, 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa caridade que Jesus entendia é benevolência para com todos, não apenas com os espíritas, não apenas com as pessoas boas, não apenas com as pessoas que são gratas. É benevolência para com todos, indistintamente. Indulgência para com as imperfeições alheias, olhar para o outro que erra e compreender que é um espírito em processo de evolução como todos nós, que tem dificuldades, tem limitações, mas que precisa da compreensão, né? da indulgência e perdão das ofensas, perdoar aqueles que nos ofendem, do mesmo modo que nós gostamos e pedimos o perdão quando nós também ofendemos. Tá? Então vejam que a caridade, nós precisamos fazê-la sempre, em todos os lugares, seja a caridade beneficente, como a caridade benevolente, doando coisas, mas principalmente dando o ouvido, para ouvir um desabafo, um abraço, um carinho, um perdão, né? Amar de forma incondicional, como nos diz Jesus. Ser espírita para quê, afinal, né? Então vamos lá. Tudo isso que nós já falamos, né? Claro que nós devemos fazer tudo isso que nós já colocamos, mas afinal, resumidamente, ser espírita para quê? Para crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é justo, Deus é bom. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus nos ama. Ele quer que nós cresçamos a cada dia. Nós estamos aqui para progredirmos, para evoluirmos e não simplesmente para sofrermos. Deus não nos pune. Aquela figura que eu tinha quando criança, porque
quando eu comecei a fazer o catecismo lá, eu tinha uma figura assim, de Deus como um homem velho, porque Deus, né, criou tudo, é o Pai de todos nós, velho, barbudo, que ficava com um livro preto anotando as minhas faltas, né? Ai, a Dalva fez um erro, ela tinha anotado, ela vai ter que pagar esse pecado aqui. Não é essa figura de Deus que nós temos na doutrina espírita. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós vemos Deus em suas obras. Olhemos para nós, a inteligência do ser humano. Olhemos para nós, somos seres imortais. Imagine um ser que criou seres imortais. Olhemos para o alto, olhemos para as estrelas, o universo ao nosso redor. Olhemos para uma gota d'água. Quantas coisas tem dentro da gota d'água, né? Que através do microscópio hoje é possível perceber. Deus é o que criou tudo isso. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar esse ser supremo, né? Então, ser espírita para quê? Para crer nesse Deus soberanamente justo e bom, não duvidar de sua justiça, da sua bondade para com todos nós. Crer na alma. Então, ser espírita para quê? Para crer na alma e sua imortalidade, na preexistência na alma como única justificação do presente. É ter essa certeza de que nós somos imortais. Os nossos entes queridos são imortais. Ninguém morre. Apenas trocamos de roupa. Deixamos essa vestimenta material e continuamos. No futuro vamos nascer novamente, numa outra vestimenta, e o nosso processo de desenvolvimento, de progresso continua sempre. Ser espírita para crer na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e adiantamento intelectual e moral. A reencarnação tem o propósito de promover o nosso progresso. Não é possível aprendermos tudo o que nós precisamos em uma única vida. Por mais que venhamos a viver aqui 110 anos, olha, viver 110 anos é bastante, né? A gente aprende tudo? A gente consegue eliminar todas as nossas imperfeições? Não consegue, porque é difícil. É tão difícil a gente mudar, não é? Falar, eu perdi a paciência hoje. Será que a gente perdeu ou será que é porque nunca teve? A gente só não estava sendo testado. Não é assim? Então, não dá para uma única vida aprendermos tudo o que nós precisamos, tanto no aspecto moral, como também intelectual, no desenvolvimento da inteligência. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, no seu amor, nos dá a oportunidade de crescer, de aprender sempre, através da pluralidade das existências. Ser espírita para crer na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres. Ou seja, por mais que nós olhemos o nosso irmão, porque é nosso irmão, que comete aqueles crimes bárbaros aos nossos olhos, nós precisamos olhar para ele e ver, é um espírito em processo de crescimento. Ele se tornará perfeito como nós também, como Jesus. O tempo é de cada um, de acordo com suas escolhas, de acordo com o seu caminhar, mas todos chegaremos lá. Foi para isso que fomos criados. Jesus dizia, vós sois deuses. Por quê? Porque nós todos poderemos chegar na condição de Jesus. Nós somos espíritos em processo de desenvolvimento e que alcançaremos, sim, a perfeição relativa, não a perfeição absoluta, que a perfeição absoluta só é Deus. Mas nós alcançaremos a perfeição relativa, que é da criatura, né, que somos nós. Ser espírita para crer na felicidade crescente com a imperfeição. Por que felicidade crescente com a imperfeição? Porque quanto mais nós aprendemos, menos erramos, e por menos errar, temos menos a expiar, menos a corrigir, porque aquilo a gente já aprendeu. Então, o que a gente aprende, a gente não vai ter que passar por dificuldades de novo devido àquele erro. Então, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam, quando vai iniciar, né, fala sobre as leis divinas, a lei divina ou natural, os Espíritos nos falam que a única lei necessária para a felicidade do homem é a lei divina. E todas as vezes que nós nos afastamos do cumprimento da lei divina, nós sofremos.
Então vejam, quanto mais nós vamos nos ajustando ao cumprimento da lei divina, mais felizes nós seremos. Quando formos espíritos puros, seremos plenamente felizes. Nós buscamos tanto a felicidade, não é? Mas não tem como sermos felizes se não nos melhorarmos. Nós só alcançaremos a felicidade com a perfeição. Mas aqui já é possível termos uma felicidade relativa. Vamos nos melhorando a cada dia, vamos nos esforçando, né? Então, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos sendo mais felizes. Ser espírita para crer na equitável remuneração do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras. Não adianta querermos plantar espinhos e querer colher flores. Se nós plantamos flores, colheremos flores. Se plantamos espinhos, vamos colher espinhos, né? Então, como disse Jesus, colherás aquilo que plantares, né? Ser espírita para crer na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores nem privilégios para nenhuma criatura. Deus não ama a mim do que a cada um de vocês. Deus não ama o justo mais do que o injusto. Não é estranho falar isso? Parece estranho, não parece? Mas Deus ama a todos, porque o injusto é um filho de Deus, como todos nós, que está no processo de desenvolvimento, de progresso. Só que Deus nos dá a lei de causa e efeito, que é perfeita, que o injusto vai naturalmente sofrer as consequências de sua injustiça, da sua ingratidão, para aprender a não ser mais injusto. E é isso que acontece com todos nós. Deus ama a todos indistintamente do mesmo modo. Deus acolhe a todos nós. Deus não faz distinção de crença, de religião. Deus nos dá suas leis perfeitas para nos ajustarmos a elas. E nos dá todo o apoio através dos benfeitores espirituais para conseguirmos superar as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Então, Deus não tem privilegiados. Deus tem filhos amados, que somos todos nós. Todos nós. Então, Deus também não ama mais a Jesus do que ama a nós. Deus olha para Jesus e vê como seu filho, que já chegou no ápice, e nos vê como filhos pequenos ainda, que estão caminhando para lá também chegar. Vejam o exemplo do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. Aquele filho que saiu, cometeu inúmeros equívocos, mas quando retornou para a casa do pai, foi acolhido com todo o amor. E assim somos nós, acolhidos em todos os instantes pelo Pai. Ser espírita para crer na duração da expiação limitada pela imperfeição. Nós vamos expiar o erro até aprendermos a não errar mais. A partir do momento que aprendemos, não vamos precisar mais expiar, passar por aquela dificuldade. Ser espírita para crer no livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Nós escolhemos em todos os instantes da nossa vida o caminho que vamos percorrer. Desde o momento que a gente acorda, a gente já escolhe como vai ser o nosso dia. Se vai ser bom ou não. Como nós estamos olhando ao nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Percebem como o nosso olhar é determinante para a nossa felicidade ou infelicidade? Se vamos trilhar pelo caminho do bem ou não? Ser espírita para crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Nós estamos sempre ligados a todos que convivemos em algum dia no passado ou que estamos convivendo hoje. Nós criamos vínculos de afeto, vínculos de amor, vínculos de desafeto também. Mas todas as vezes que criamos vínculos de desafeto, nós teremos que modificar esse vínculo para torná-lo de afeto.
porque somos irmãos, filhos de Deus, e precisaremos aprender a amar a todos. É longa a nossa jornada, né? Mas é uma jornada maravilhosa, né? Que nos conduzirá sempre a algo melhor. Ser espírita, para considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito, que é eterna. Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos, sim, buscar nos preservar o máximo de tempo possível aqui, pela lei uma lei natural que nós precisamos ter, que é a lei de conservação. Mas a morte é um processo natural e nós sabemos que a morte não existe. O espírito não morre. Então, se nós temos essa certeza da continuidade da vida, nós não precisamos ter pavor da morte, como muitas vezes temos, né? Ser espírita para aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais invejável que o presente. Ou seja, se as circunstâncias difíceis estão chegando, vamos enfrentar corajosamente, com fé, com resignação, com amor. Claro, tentando melhorar a situação, mas confiantes de que tudo tem um propósito bom para nós, né? Que são as vicissitudes da vida que têm o propósito de fazer a nossa evolução. Ser espíritas para praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras na mais larga acepção da palavra. Ser espírita para esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição da alma. Então, ser espírita não é querer ser melhor que o outro. Não é uma competição com o outro. A competição é conosco mesmo. Hoje nós precisamos buscar ser melhores do que ontem. E amanhã, melhores do que hoje. É este o nosso desafio. Não é compararmos ao outro, é compararmos a nós mesmos. Qual é a jornada que estamos fazendo? Ser espírita para submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega. Nós precisamos exercitar a fé raciocinada, entender como as coisas funcionam. Por quê? Porque se nós entendemos, nós fazemos. Se nós não entendemos o porquê de fazer determinadas coisas, nós acabamos não fazendo. E perdemos a oportunidade, né, de crescimento. Ser espírita para respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Então nós precisamos respeitar todos os nossos irmãos, independentemente da crença, seja religiosa ou seja qualquer tipo de crença. Nós precisamos olhar para o nosso irmão com o direito que ele tem, como nós também temos, de ter a própria crença, né? A liberdade de crença. Ser espírita para ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. O espírita, nós começamos a entender que todas as revelações da ciência são revelações das leis divinas, leis naturais. E que bom que elas estão sendo reveladas, porque isso serve para o melhoramento, né, de todos nós, da nossa vida, né? Eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode consagrar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Com a fraternidade, filha da caridade, os homens viverão em paz e se pouparão dos males inumeráveis que nascem da discórdia, por sua vez, filha do orgulho, do egoísmo, da ambição, do ciúme e de todas as imperfeições da humanidade. O Espiritismo dá aos homens tudo o que lhe é preciso para a felicidade aqui na Terra, porque eles ensinam a se contentarem com o que eles têm. Que os espíritas sejam, pois, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz e que inaugurem entre si o reino da harmonia que resplandecerá
nas gerações futuras. Na verdade, este é um texto de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de dezembro de 1868, que ele trata se o Espiritismo é ou não religião. Então, ele faz um resumo, né, da doutrina que eu considerei interessante, porque ser espírita, para quê? Para adotar todo esse conteúdo na nossa vida, na nossa jornada. Então, não importa o motivo que o fez chegar à casa espírita, o importante é o que o faz manter-se nela. É utilizar do conhecimento espírita com a fé racional para o melhoramento espiritual, a fim de alcançar a felicidade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. E para finalizarmos, né, o Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ter um final de semana de muita paz, de muito amor, de muita luz em nossos corações, e que possamos estar sempre refletindo o quanto estamos utilizando do conhecimento espírita para a nossa melhoria, o quanto estamos aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá nesta vida, nesse mundo físico, e continuemos junto aos nossos irmãos que estão ao nosso lado, praticando a caridade como Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe a todos. Temos Maravilhosa palestra, muito obrigada, viu? Ensinamentos maravilhosos que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Por quê? Quanto tempo nós estamos aqui, Marlene? Muito tempo, né? Estamos por aqui, né? E será que a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que nós já ouvimos e aprendemos dentro da doutrina? É questionável, né? Então, vamos fazer a nossa análise mental para que nós possamos colocar em prática, né? Distribuir esse aprendizado. Nós aprendemos, sim, mas temos muito que aprender ainda, principalmente a nos modificar. A Dalva falou sobre o amor de Deus, né? E eu lembrei que nos ensinamentos espíritas nós já aprendemos também que existe um amor, foi questionado, né? Perguntaram para Jesus qual é o maior amor da terra que se possa considerar, né? Então, sabem qual é, gente? O amor de mãe. Quando ela falou de Deus que considera a todos igualmente, né? Tanto o bom quanto o mal, quanto aquele que está em evolução, eu lembrei imediatamente do amor de mãe. O que a mãe é dentro de um lar? Se ela tem lá um filho com problema, ela despreza ele, manda embora, e o que ela faz? Se ele vai lá para a cadeia, lá no presídio, quem é que vai lá? A mãe, né? Então, o amor de mãe é o amor, não é semelhante ao amor de Deus, mas ele é semelhante ao amor mais divino que nós possamos considerar aqui na Terra. Então, vamos respeitar as mães quando nós virmos ali, mas ela protege aquele que é desse jeito. Vamos ajudá-la em prece, da forma que for possível. Que ela está exercendo o mesmo amor de Deus dentro do lar dela, dentro da sua possibilidade. E falando em mães, aproxima-se o Dia das Mães, né? Que aqui no nosso planeta nós gostamos de comemorar, né? Presentear nossa mãe, fazer festa para nossa mãe. Então vamos sim, gente, levar nosso abraço, nossa presença, nossa palavra, dizer à nossa mãe que nós a amamos.
Eu fiz até uns panos de prato aí do nosso artesanato. Mãe, eu te amo. Te amo, mãe, tem vários. Então, não é com um presente físico que nós podemos agradar nossa mãe, mas sim com a nossa atitude, nossa presença, nosso abraço e nossa atenção. Então, que Jesus nos dê essa possibilidade de dar o melhor à nossa mãezinha. E se ela já estiver desencarnada, levemos a ela a nossa prece e o nosso sentimento de gratidão. Tá bom? Então, nós vamos agradecendo a Jesus por essa possibilidade dessa noite maravilhosa, dessa palestra, que veio trazer a nós tanto ensinamento, muito nós conhecemos já pelos próprios estudos, mas passa assim meio que batido em nossa vida, no nosso dia a dia. Faça, Senhor, com que nós possamos nos lembrar desses ensinamentos e colocar em prática em nossa vida e na vida de nossos semelhantes. Que assim seja, Senhor.